apresentação que vou fazer, e como já foi referido pelo professor Filipe Duarte Santos, centra-se primeiramente no projeto CIRAG, que é um projeto que foi contratado pela Associação Portuguesa de Seguradoras e tinha dois objetivos distintos: um, avaliar vulnerabilidades do território nacional, e outro, fazer um estudo relacionado com risco. Depois disso entrarei no projeto Clima Adapto Local e darei uma visão geral de tudo o que se pretende fazer para o desenvolvimento deste projeto. Relativamente ao projeto CIRAG, Cartas de Inundação e Risco em Cenários de Alterações Climáticas, e como já referi, tinham duas componentes fundamentais. Uma delas seria construir um índice de vulnerabilidade em inundações a nível nacional, e um outro que era avaliar o risco de inundações para alguns locais. Quando nós aqui falamos de risco, falamos de consequência vezes a probabilidade de ocorrência. Isto foi feito para vários locais, entre os quais Porto, Coimbra, Lisboa e Algés. Esta introdução é importante para vos dizer que existe aqui um trabalho feito e houve áreas neste estudo que foram mais desenvolvidas e outras menos. Isto desformatou um bocadinho, mas de qualquer forma o que aqui se pretende representar é que nós começámos a fazer um estudo relacionado com o clima atual e tentámos perceber qual era a precipitação associada a um determinado período de retorno, para termos então a probabilidade dos eventos. A informação que aqui está é para o presente e pronto. Como exemplo, temos um período de retorno de 100 anos, que significa basicamente que em média de 100 em 100 anos irá ocorrer um fenómeno com estas características, mas isto não significa que esse fenómeno não ocorra duas vezes no mesmo ano. Em média, se nós conhecermos toda uma série extremamente longa de dados, em média ocorrerá uma vez de 100 em 100 anos. Depois de fazermos esta análise, criámos dietogramas de projeto, que basicamente distribuem a precipitação de 24 horas em períodos mais curtos, e fizemos modulação hidrológica, e neste caso já estou a direcionar a apresentação para a Bacia da Baixa de Lisboa, compreende também a Avenida Almirante Reis e a Avenida da Liberdade, portanto a Ribeira de Valverde, como já foi referido pelo vereador Sá Fernandes, e também o Regueirão dos Anjos, que é na Avenida Almirante Reis. Nós, numa das imagens à vossa direita, podem ver os canos a rede de drenagem da cidade de Lisboa. É uma rede simplificada que foi inicialmente construída no âmbito do Plano Geral de Drenagem da cidade de Lisboa. Posteriormente, a Cimiteres fez algumas alterações a esta rede. Esta rede foi-nos entregue já devidamente validada e calibrada para o efeito, e nós acoplamos um segundo programa, digamos assim, de modulação para modelarmos o escoamento superficial. Este foi o resultado deste projeto. E depois então de termos as áreas inundáveis para diferentes períodos de retorno, fizemos o levantamento edificado de várias áreas da cidade de Lisboa. O que eu vos estou a mostrar aqui é a informação da Baixa. Portanto, fizemos o levantamento e depois de termos então as áreas inundáveis e para cada período de retorno a altura da água dessas áreas inundáveis, utilizámos umas curvas que basicamente relacionam o tipo de ocupação que um determinado edifício tem com o dano em potencial relacionado com a altura da água que entra nesse edifício. Estão aqui três pormenores deste trabalho. Portanto, temos a Avenida Almirante Reis com o número 3, temos a Avenida da Liberdade com o número 2 e temos a Baixa com o número 1. Para todos estes locais nós temos a informação de qual o dano médio anual para cada um dos edifícios que estão expostos a inundações. E este é um resultado final, ou seja, temos as várias categorias que nós estudamos, entre as quais a estrutura do edifício, e temos um dano percentual. Neste caso, o que está ali representado não é percentual, é uma permilagem. Portanto, temos a permilagem de dano médio por ano para a estrutura dos edifícios. É um valor relativamente baixo, mas se nós olharmos, por exemplo, para os ativos fixos não industriais, e ativos fixos são, por exemplo, tudo o que se encontra dentro de uma fração que não é residencial, portanto, comércio, serviços, equipamentos e escritórios, e estamos a falar de ativos fixos, ou seja, arcas frigoríficas nos cafés, os balcões, as cadeiras,
todas essas coisas. E esses valores já andam à volta dos, para o resto de chão, anda à volta dos 3,6% ao ano, ou seja, do valor total, todos os anos tem que se investir 3,6% relacionado com danos de inundações. Como referi, está ali uma pequena imagem que tem as percentagens de dano anual para cada um dos edifícios e esta informação está toda disponível através da Associação Portuguesa de Seguros. É de referir também que nós aqui, para este estudo, utilizamos dois cenários de alterações climáticas, de um modelo, o cenário A2, que é um cenário mais gravoso, portanto terá mais emissões, e o B2, que é menos gravoso. Utilizamos apenas um modelo e estão aqui alguns resultados nesta tabela desse estudo. Estas foram as pessoas que participaram no estudo, portanto foi coordenado pelo professor Filipe Duarte Santos e pelo Pedro Garrett, depois houve várias pessoas mais empenhadas em determinadas partes e outras noutras. De qualquer forma, o professor Filipe Duarte Santos e eu não ficámos, porque era um projeto muito complexo e tinha muitas fases, nós não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos em cenários de alterações climáticas. Então o professor Filipe Duarte Santos, que é meu orientador de tese de doutoramento, fez-me um desafio, que foi pegar em vários cenários, em vários modelos, e ver qual é que era a incerteza associada a esses modelos, porque nós temos uma coisa mais robusta de como é que vai ser o clima futuro para a cidade de Lisboa. E assim aconteceu, nós pegamos em 12 modelos para um cenário que é o A1B, é mais ou menos comparável com o B2, e eu não sei se vocês têm muito conhecimento sobre estas coisas, mas está ali uma imagem, portanto, estes cenários, que eram do quarto relatório do IPCC, tinham 4 grandes áreas. Uns que o desenvolvimento era mais global e económico, outros que era mais económico e regional, outros que eram mais regional e ambiental, e outros que eram mais globais e ambientais. Quando nós falamos no A2, quer dizer que a economia desenvolve muito e é uma economia muito focada regionalmente. Se nós falamos no B2, quer dizer que continua a ser uma vertente regional de desenvolvimento, mas é mais virada para uma questão ambiental. Tudo isto tem emissões associadas e, como o professor também já referiu, nós ultrapassámos há pouco tempo as 400 partes por milhão de CO2 e este cenário que está a ser, que estou a mostrar esta imagem, terá 850 partes por milhões de CO2 no final do século. A imagem que aqui vos estou a mostrar este ponto preto que aqui está é relativo ao período de retorno atual. Portanto, sempre que vem este ponto, estamos a falar do período de retorno atual. Isto quer dizer que, em média de 10 em 10 anos, vamos ter uma precipitação que ronda os 60 milímetros. E para o final do século, esta precipitação, a média destes modelos, está numa precipitação que ronda os 100 milímetros. Portanto, o período de retorno mantém-se, 10 em 10 anos, em vez de chover uma vez 60 milímetros, vai chover 100. Se olharmos para o período de retorno de 100 anos, que anda à volta dos 100 milímetros, no final do século teremos precipitações a rondar os 160 a 170 milímetros. Isto quer dizer que o sistema de drenagem tem que estar mais preparado ou tem que existir outros mecanismos que façam com que a água não chegue tão depressa a determinados locais de acumulação. Portanto, desta abordagem no âmbito da tese e no desenvolvimento do projeto CIRAG, verifica-se que para o presente, só para a área da Baixa, neste momento são impactados 341 edifícios e o dano médio dos ativos fixos no resto do chão anda à volta dos 7% ao ano. Para este cenário de alterações climáticas e para o final do século, já serão afetados mais edifícios, aproximadamente mais 40 edifícios, e para o dano médio dos ativos fixos não industriais, que foi o que eu referi há pouco, já não será gasto 7% ao ano, mas 12% ao ano em valor monetário para colocar a situação inicial, antes de existir a inundação.
Pronto, estes são basicamente uma visão geral do que nós fizemos no projeto CIRAC e depois o desafio que o professor me fez para continuar a desenvolver esta vertente, porque de facto nós não tivemos tempo de fazer tudo o que gostaríamos naquele projeto, as investigações nunca ficam realmente terminadas, há sempre mais coisas para ver. Mas temos a capacidade para fazer estas coisas. Relativamente então ao projeto de Clima Adapto local, eu gostaria de começar por fazer uma visão, apresentar-vos os objetivos gerais do projeto, que consiste basicamente em capacitar os municípios portugueses para incorporar a adaptação nos instrumentos de planeamento e nas intervenções locais. Portanto, colocar a adaptação no dia-a-dia das câmaras municipais. Este projeto compreende 26 autarquias, uma por comunidade intermunicipal e, no caso da área metropolitana de Lisboa, são 2 câmaras municipais aqui representadas, porque a área norte e a área sul são bastante diferentes. Portanto, a área norte é Lisboa, a área sul é o Barreiro. E depois estão ali mais umas câmaras assinaladas, que são as parceiras, como Cascais, Sintra e Almada. Como objetivos gerais também temos a integração da adaptação às alterações climáticas no planeamento e na decisão de agentes municipais e setoriais e criar uma comunidade de agentes sensibilizados para estes temas. Basicamente, esta sessão serve para isso mesmo, para sensibilizar as pessoas que lidam com estas coisas, para ficarem mais atentas a estas questões, e este é um dos objetivos gerais. Focando um bocadinho mais já no que serão as estratégias, o que nós pretendemos das estratégias, ainda como objetivos gerais, é assegurar que estas estratégias se adequam às especificidades dos territórios. Por isso a importância de trabalharmos conjuntamente com as câmaras municipais e os técnicos fazerem a grande parte do trabalho que nós propomos para chegarmos às estratégias de adaptação às alterações climáticas. A garantir a participação ativa dos municípios nas diversas fases de desenvolvimento das estratégias, isso está conseguido seguramente na Câmara Municipal de Lisboa, porque nós já temos feito algum trabalho e, acima de tudo, tem sido feito pela equipa da Câmara Municipal e os resultados já são bastante bons. E depois implementar sistemas de base de apoio aos municípios que garantam uma uniformização de procedimentos e conferir a posterior autonomia. Isto está a ser feito numa primeira fase através de manuais que tentam sistematizar uma abordagem possível para se fazer a estratégia. Estes manuais serão revistos posteriormente e serão enriquecidos com toda a experiência que se vai acumulando dia a dia com o desenvolvimento das estratégias e depois serão disponibilizados para outros municípios que queiram implementar ou mesmo os atuais que queiram rever a sua estratégia. Objetivos específicos para Lisboa. O primeiro dos quais será, efetivamente, fazer a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Um outro objetivo é formar os 3 técnicos municipais que estão mais que são a ponte entre o consórcio e a realização da Estratégia Municipal no próprio município e promover a participação de Lisboa numa rede de municípios de adaptação local, conjuntamente com os restantes municípios que estão a desenvolver as estratégias, mais os 3 que já as têm, que são Cascais, Sintra e Almada. Depois, e entrando mais em pormenor, existem várias informações que são disponibilizadas na plataforma. Estas informações são muitas vezes direcionadas para o município, portanto são informações, não são informações genéricas, são informações concretas. Relativamente à metodologia para a elaboração das estratégias, para a elaboração das EMACs, nós fomos beber das experiências internacionais existentes. Esta metodologia poderá-se dizer que é filha, digamos assim, da experiência inglesa, do KCIP. Nós temos consultores dessa equipa que nos apoiam na realização de todos estes passos, na conceptualização de todos estes passos. Neste momento já estamos a terminar o passo 0, que será a preparação dos trabalhos, reunir uma equipa e começar a fazer o levantamento das vulnerabilidades atuais, ou seja, já estamos a terminar o passo 0 e o passo 1, já estão a ser preparados todas as informações que nós achamos serem necessárias para iniciar o passo 2, que será identificar vulnerabilidades futuras.
passo 1, como o professor também já referiu, está muito relacionado com identificar o que é que o município quais são as vulnerabilidades e quais são as consequências dessas vulnerabilidades para o território do município atualmente, e depois iremos entrar na fase de ver como é que isto vai acontecer em cenários de alterações climáticas. Depois disso entramos na adaptação, identificar medidas de adaptação que tentem diminuir as vulnerabilidades ou a exposição, e depois avaliar e priorizar essas opções ou medidas de adaptação. Finalmente, como todos os documentos de planeamento, teremos então uma fase de monitorização e revisão da estratégia. O que é que o consórcio está a fazer? Porque o consórcio é constituído por várias entidades, cada entidade tem a sua responsabilidade e nós tentamos aqui, de alguma forma, descrever o que é que cada uma destas entidades está a fazer de forma muito sucinta. Portanto, não será tudo o que estão a fazer, será muito mais direcionado para as estratégias. Relativamente à formação, já houve a primeira formação, foi dia 15 de janeiro, a segunda formação será já em março e será então sobre a avaliação das vulnerabilidades futuras e identificação e seleção de opções de adaptação, tendo em atenção a essas vulnerabilidades futuras. Em junho será feita a terceira formação e aqui já será a avaliação, como tinha referido anteriormente, das opções de adaptação e depois será também estudada a forma de integrar essas opções de adaptação em planos municipais. Muitas das questões relacionadas com adaptação nem sempre são possíveis serem implementadas pelo município, porque em muitos casos, por exemplo, não é o caso de Lisboa, mas em muitos casos um município não tem poder para tomar decisões sobre a floresta, são outras entidades que têm essa responsabilidade. O município pode ficar informado e fazer pressão para que isso aconteça, por um lado, mas por outro não pode integrar esta adaptação nos seus instrumentos de planeamento, porque na prática isso não é possível, não é uma competência da Câmara. Pronto, e neste contexto teremos que ver quais é que são os planos que permitem integrar a adaptação ou não. Relativamente ao CCM, nós estamos a desenvolver então fichas climáticas para o município. Estes resultados que aqui estão, esta informação que está a ser apresentada, já é a informação definitiva para o município de Lisboa, são só alguns indicadores e existirão muito mais, mas o que vocês estão a ver, basicamente, é a média da temperatura máxima para Lisboa. A linha azul representa a temperatura atual e as linhas mais quentes representam o clima futuro. A título de exemplo, em agosto a temperatura atual ronda aos 28 graus, no final do século a temperatura rondará aos 32, em média, a temperatura máxima para esse mês. Isto depois, a imagem de baixo são as anomalias, portanto a anomalia chega a ser de 4 graus para o final do século, no meio do século ronda os 2 graus. Este cenário é um cenário mais gravoso, é o RCP 8.5, portanto, o que é de reter é que para este cenário existem muitas emissões. Existem outros cenários menos gravosos, como também o professor referiu, por exemplo, o 4.5, que é outro que nós estamos a estudar e vamos integrar vamos disponibilizar essa informação para o passo seguinte. Relativamente à precipitação é muito mais complicado quando nós estamos a olhar para médias mensais. Portanto, o sinal não é tão claro, é muito mais... tem que se olhar com mais atenção para esta informação, mas basicamente o que isto nos diz é que vamos passar a ter duas estações, uma estação seca e uma estação chuvosa, deixando de haver primavera e outono. Relativamente então ao ICS, o ICS está a fazer mobilização dos atores-chave para serem integrados na realização das estratégias e ser também criada uma comunidade local de adaptação às alterações climáticas. Irá existir uma sessão de envolvimento dos stakeholders na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. O que se pretende é que trazer os atores-chave e eles darem o seu contributo para priorizar as medidas de adaptação. Relativamente à Faculdade de Ciências e Tecnologia, está a fazer o mesmo processo que todas as câmaras estão a fazer, mas direcionado apenas para os edifícios. Portanto, vêm as vulnerabilidades atuais, vêm as vulnerabilidades futuras
e vão elencar opções de adaptação para adaptar os edifícios a um clima mais quente. Grosso modo é este o objetivo. Estas opções depois são integradas com todas as opções que o município encontrar para as suas vulnerabilidades e depois então será feita a priorização das opções. Finalmente, o CEDRU irá fazer a transposição da adaptação para os diferentes planos municipais, irá fazer o levantamento dos planos disponíveis, irá identificar as medidas que são passíveis de integrar esses planos e finalmente irão ser orientações para a integração da adaptação nos planos municipais. Já está disponível a plataforma do projeto, onde é disponibilizada periodicamente informação para o município e onde os municípios colocam também a informação a compilação da informação que nós vamos pedir para conseguirmos fazer a estratégia de adaptação. Desafios, e para terminar, reunir uma equipa de técnicos interessados. Este desafio acho que a Câmara de Lisboa já o ultrapassou. Garantir apoio institucional, e é por esse motivo que estamos aqui hoje, e também penso que será uma vitória. Certo que o município de Lisboa também conseguirá este apoio institucional e os técnicos que estão a desenvolver esta estratégia o irão conseguir, e algumas barreiras relacionadas com a adaptação, nomeadamente, são só alguns apontamentos, porque são algumas barreiras que podem dificultar a implementação desta estratégia ou mesmo o desenho da estratégia, como o ceticismo, o conflito entre prioridades, porque todos nós temos muita coisa para fazer e nem sempre temos tempo, e alguma coisa vai ficando para trás, alguma resistência à mudança. Às vezes existe falta de informação, também não parece que seja o caso de Lisboa, mas existe alguma falta de informação sobre os impactos em alguns municípios e, normalmente, este muito ligado ao conflito entre prioridades, objetivos de curto prazo, ou seja, nós temos tendência a tentar resolver as coisas no imediato e a estratégia de adaptação será uma coisa mais de longo prazo. Pronto, e agradeço então.